O desejo do meu coração é que você saia daqui completamente transformado, abençoado por Deus. Que você saia daqui renovado, que você saia daqui cheio da graça do Senhor, da presença do Senhor. Que você possa permitir que o Espírito Santo possa tocar o seu coração de uma forma muito especial, para que Deus possa realizar na tua vida algo muito especial. Talvez que você busca, mas não tenha encontrado, não tenha alcançado. Quem sabe você chega até a se desanimar, mas hoje você tem a oportunidade de entender, se você prestar atenção e se você concentrar naquilo que o Espírito Santo deseja falar com você nesta noite. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, um texto bastante conhecido de vocês, versículo 22, onde Jesus ele anda por sobre as águas. Por isso, o título da mensagem desta noite é: quando o medo domina, a fé vai embora. Diga comigo: quando o medo domina, a fé vai embora. Mais uma vez: quando o medo domina, a fé vai embora. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Todos já encontraram? Diz assim, o versículo 22 do capítulo 14. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Todos, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Os discípulos fizeram o quê? Mais forte, eles fizeram o quê? Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais, isto é, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, Jesus: vem. Pedro então, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. Ele teve o quê? E começando a submergir, a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e segurou-o, e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Quantos enfermos? Todos os enfermos. E eles rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram o quê? Quantos? Todos. Com seus olhos fechados, peça a Deus que te dê
sabedoria desta palavra. Pai querido, Pai amado, que nesta noite, nesse momento, o Senhor venha, Senhor, retirar toda a barreira dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, tocar em nosso coração, para que possamos viver aquilo que o Senhor projetou em nossas vidas. Assim, ó Deus, que ninguém venha sair daqui sem sentir a Tua presença, sem sentir, Senhor, o perdão do seu pecado, sem sentir a Tua graça renovadora e restauradora. Deus, toca em nossas vidas de uma forma especial, para que todos possam ser enriquecidos com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua verdade nesta noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vocês podem se assentar. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite, porque quando Deus tocou o meu coração e colocou o título desta mensagem ao meu coração, eu estava lendo um livro na noite de ontem, madrugada de hoje, e orando por cada um de vocês, e eu via no livro que a maior parte dos problemas financeiros das pessoas que não prosperaram financeiramente é porque eles não tomaram uma decisão rápida. Você pode até mudar a sua decisão que você toma, mas você deve mudá-la lentamente de acordo com a circunstância. Mas nós precisamos tomar nossas decisões rápidas. Não podemos ficar adiando as nossas decisões. Então, o livro que eu estou lendo, além de ler a Bíblia, que eu não terminei a minha leitura ainda, eu estou lendo outros livros. E esse livro é na vida financeira, que eu tenho muito interesse também na vida financeira. E eu acho que você deveria ter interesse na vida financeira, porque é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, quando nós prosperamos na vida financeira. Deus não é a favor de que você viva na miséria. Deus não é a favor de que você passe necessidade. Mas também Ele não é a favor de que você deixe todas as coisas para viver em busca da riqueza. Mas o equilíbrio na nossa vida, ele traz muitas bênçãos. E eu, quando meditava e estudava no que o autor dizia, eu então descobri que o medo, ele atua em todas as áreas de nossas vidas. Então, quando o medo domina, quando o medo entra no teu coração, quando ele entra na tua vida, e quando ele começa a dominar, quando ele começa a ditar as regras para você, porque todos nós vamos ter medo. Acha que a gente não vai ter medo? Mas a tua reação diante das situações, diante dos problemas, diante da adversidade, é que faz a diferença. Eu fui ameaçado um dia aqui na porta da igreja. Eu fui ameaçado por uma pessoa com uma faca. Ele falou que ia me esfaquear. E eu conversando com ele, eu olhava para ver, não via a faca, não via nada, mas o medo na hora, ele veio, ele aflora o medo. Mas você não pode deixar que o medo, ele venha controlar a tua vida. O medo, é claro que você vai ter. Você é ameaçado, você está numa circunstância perigosa. O medo, ele traz proteção, porque ele chama a sua atenção, para que você não perca a tua vida, para que você não faça escolhas erradas, para que você não tome decisões erradas, porque depois tem uma consequência que talvez você não consiga sair dela. E Deus não quer ver você na aflição.
Deus não quer ver você na angústia, Deus não quer ver você na tristeza, Deus não quer ver você infeliz, mas Deus quer ver você vencendo todas as coisas. Por isso o medo, ele tem o seu poder, a sua autoridade de agir na nossa vida, mas ele tem que ser limitado. O medo não pode assumir um lugar de destaque na tua vida. Então o medo, ele vai existir, mas ele não pode dominar você. Ele não pode segurar você. E por que algumas pessoas têm dificuldade de viver uma vida plena com Deus? Por causa do medo. Por que uma pessoa tem dificuldade de se tornar um dizimista fiel? Porque tem medo. Por que as pessoas têm dificuldade de assumir uma célula, pregar numa célula, de ganhar alma, de pregar a palavra? É porque tem medo. O medo limita a pessoa. Quando o medo assume uma posição de destaque na nossa vida, sabe o que acontece? A fé vai embora. É o que aconteceu nessa pandemia com todas as igrejas. Nunca ninguém conseguiu fechar a igreja de Cristo, mas aí vem uma pandemia, ela provoca medo nas pessoas e a igreja é fechada por 45 dias e hoje estamos sobre restrições ainda. Olha para você ver, e muitas pessoas não voltaram ainda para a igreja e muitas delas não vão voltar por causa do quê? Do medo, que assumiu uma posição de liderança no coração das pessoas. Quem sabe você procura algo de Deus na sua vida, tanto na vida financeira, quanto na vida profissional, quem sabe na vida emocional, sentimental. Quem sabe você está vivendo um momento na tua vida que você tem procurado alcançar as promessas de Deus na tua vida, mas parece que ela foge de você. Mas o medo não está assumindo um lugar de destaque na tua vida, impedindo você de viver plenamente aquilo que Jesus projetou na sua palavra? Será que o medo não está dirigindo a sua vida? Será que verdadeiramente você tem coragem, tem tido coragem de viver as promessas de Deus na tua vida? Ou você tem levado assim ao banho-maria? Ou você tem levado a tua vida espiritual de qualquer forma, de qualquer jeito? É muito melhor você usar a sua fé, espantar o medo, dominar o medo, segurar o medo, colocar equilíbrio na sua vida emocional, manter a sua fé em dia, do que você retroceder. Por isso, muitas pessoas estão perdendo na vida financeira, na vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar, na vida ministerial, na vida espiritual, em todas as áreas. Muitas pessoas estão perdendo porque tem medo. Na verdade é porque deixa o medo dominar, porque o medo, todos nós vamos ter medo. Isso é normal, você ter medo. Mas quando você deixa o medo dominar o seu sentimento, tomar decisões para você, aí é diferente. Ele bloqueia a fé. Diga comigo, todo medo bloqueia a fé. Ele bloqueia a sua fé. Você fica paralisado na vida espiritual. Você torna um paralítico na vida espiritual. Você não produz frutos. E consequentemente a tua vida também não prospera. Tudo que você faz, você chega lá na frente, volta para trás, chega lá na frente, volta para trás de novo. A tua vida, ela fica parada, ela fica bloqueada. Por quê? Porque o medo dita as regras. Quando a nossa fé está viva, vivendo as promessas de Deus, respirando as promessas de Deus, você não tem temor, ainda que as situações, os problemas, as dificuldades levantam sobre a nossa vida. Você vai crer que Deus é aquele que tem o domínio da sua vida nas suas mãos.
Glória a Deus! Já viu quando alguém está doente, desenganado pelo médico, que o médico chega e fala: olha, eu não posso fazer nada, é só Deus mesmo. O que a pessoa faz? Fecha o rosto, cai o semblante e volta para trás, desanimado, e fala para todo mundo: olha, a pessoa vai morrer porque o médico falou que só Deus mesmo. Por quê? Porque o medo está tomando conta da vida da pessoa e ela não está vivendo a plenitude da fé. A sua fé com força, a sua fé com vontade, a sua fé com eficácia. Então o que acontece? Ela é limitada, o medo dita as regras, a fé vai embora quando a situação aperta, quando as dificuldades apertam. A fé vai embora. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, dá para você ter uma visão bem clara do que acontece na nossa vida. No texto que nós lemos, Jesus, por algum motivo, estava despedindo as multidões, e ele então, por algum motivo, ele ordena aos seus discípulos: pode todos vocês, peguem o barco e atravessa para Genezaré. Jesus tinha um motivo, um objetivo, talvez fosse ensinar eu e você hoje. E os discípulos pegam o barco e vai, o vento estava ao contrário, foi uma dificuldade para eles atravessarem. E Jesus, quando na quarta vigília da noite, Jesus pega e vai encontrá-los andando por sobre as águas do mar. A primeira reação dos discípulos quando eles viram Jesus andando sobre as águas do mar, nenhum deles pensaram que era Jesus, que poderia ser Jesus. Aliás, Jesus tinha ficado para trás. Jesus ia do quê? Quem ficou para trás para levar Jesus no barco? Pelo jeito ninguém, senão Jesus não tinha ido andando sobre o mar. Então eles não poderiam ter pensado: o que é aquilo? Era Jesus que estava lá. Mas na visão deles, diz aqui o texto, que eles se espantaram e eles disseram: é um fantasma. E eles então gritaram, apavorados de medo. O medo tomou conta do coração deles, a razão foi embora, a fé foi embora. Eles não estavam com Jesus diariamente, não estavam andando com Jesus, não participaram de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, não viram muitos milagres. De repente Jesus diz: olha, sou eu, não sou fantasma não, tenham ânimo. O que Jesus estava falando? Jesus disse para eles: não temais. O que Jesus disse? Não tenham medo. E aí eles falaram: ô mestre, quase matou a gente do coração. Falaram isso? Ô mestre, por um instante eu duvidei, eu já ia pulando do barco e saindo nadando. Todo mundo se calou. Quando ele disse que ele era o mestre, ele era Jesus, ele era o Cristo, ninguém falou nada, apenas Pedro: ah, é o Senhor mesmo? Então se for o Senhor, manda eu ir aí ter contigo. Por que ele fala isso? Porque a fé tinha ido diante do medo, ela tinha ido embora. A fé foi embora. O medo domina, a fé vai embora. O medo de fazer um negócio, o medo de se preparar pela vida, o medo de se preparar para as coisas, quando ele chega, a fé vai embora. Então, em todas as áreas você tem que estar ciente daquilo que Deus é capaz de fazer por você. Se você prestou atenção, Pedro vem e grita para Jesus: ah, se for o Senhor. Por que se for? Porque eles não acreditavam que aquele que estava andando sobre o mar era Jesus. Eles preferiram acreditar que era um fantasma, porque o medo faz você ver muitas coisas que não é. O medo faz você ver muita coisa que não é.
O medo impede você de assumir uma célula. O medo impede você de viver a presença de Deus. O medo impede você de ser um dizimista. O medo impede você de seguir à risca a palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus. Você enxerga aquilo que não é real, não é verdade. Porque o medo, ele ofusca todas as coisas. Ele tira a sua fé. E aí, em seguida, Jesus fala para ele: vem. Ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Ele anda sobre as águas, ele vai próximo de Jesus. Mas de repente, se você prestou atenção, você vai saber do que eu estou falando. De repente, o texto diz que ele começou a sentir os ventos. Vento é físico ou espiritual? É físico. Está vendo como vocês têm medo de falar? Vento é físico, não é espiritual. De repente ele começou a sentir o vento, ele começou a sentir as forças das águas, ele viu que ele estava andando sobre as águas, então ele estava vivendo o sobrenatural. Aí ele teve o quê? Medo. A palavra pode mudar a sua vida hoje. Ele teve medo. E quando ele teve medo, a fé foi embora. E ele começou a afundar, a submergir. Ele grita para o mestre: mestre, socorre-me, vou perecer. Por que socorrer? Se ele era um pescador, um excelente nadador, por que, Giovanni? O homem era um nadador por excelência. Qual pescador que não era um nadador por excelência? Ele precisava entender do mar, precisava ser um nadador muito especial se ele quisesse salvar a vida dele. Ele tinha que ter essa habilidade. Pedro tinha essa habilidade. Você pode ver quando Jesus ressuscitou, que estava lá, ou quando Jesus mandou lançar a rede do outro lado do barco, quando gritaram lá: nossa, é o mestre, só pode ser o mestre. Pedro pula na água e vai nadando longe, 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 encontrar a Jesus. Ele não fica esperando. O excelente nadador. Então responde para mim, ou pensa comigo, igreja: por que ele teve medo? Se ele era um excelente nadador. Na verdade, nós estamos acostumados com o físico, com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Não estamos acostumados a viver a vida espiritual, não estamos acostumados a viver o sobrenatural de Deus. Por isso, muitos que estão aqui nessa noite têm medo de viver o sobrenatural de Deus, por isso vive na carne, vive naquilo que a carne produz, vive no físico. E no momento que Pedro estava vivendo o sobrenatural, ele teve dificuldade, ele teve medo. O texto diz, ele teve medo. Medo do quê? Das águas. Como um pescador que vive num barquinho, a vela, vai ter medo do vento, vai ter medo das águas. Se ele tivesse medo, ele não era pescador. Jamais ele ia entrar no mar. Foi pego de surpresa muitas vezes, porque no mar tem isso. Então, qual era o medo dele? Ele estava vivendo um momento completamente espiritual. Ele estava vivendo um momento sobrenatural. Ele teve medo. Ele começa a afundar. Ele diz para Jesus: socorre-me. Jesus estende a mão e pega a mão dele. Irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Ele estava muito próximo de Jesus. Você também está muito próximo de Jesus. Mas não significa que você quer viver a vida no sobrenatural de Deus.
Talvez você esteja próximo de Jesus quando Pedro estava. Talvez você já viveu o sobrenatural como Pedro viveu. Mas talvez o medo, ele toma conta da sua vida. Por isso você não se entrega completamente nas mãos de Deus. Não deixa Deus tomar conta de você. Não deixa Deus dirigir você. Não deixa Deus guiar seus passos. Não deixa Deus levar você para onde Ele quer levar. Tem medo das bênçãos de Deus na tua vida, de você não der conta, de você não corresponder, de você não ser a pessoa perfeita. Quando que Jesus espera que nós sejamos perfeitos? Ele sabe que nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição. Quem entendeu essa palavra, levanta a mão e diga glória a Deus. Na vida financeira, você pode ser abençoado. Na vida espiritual, você pode ser abençoado. Na vida familiar, na vida profissional, em todas as áreas da tua vida, você pode prosperar e ser abençoado. A sua vida é uma vida de felicidade, de abundância, de alegria, de bênção constantemente. Mas o grande problema é o medo. Nós temos medo de nos entregar de Deus, então nós nos entregamos em parte. Em parte nós vivemos na vida espiritual e em parte nós vivemos na vida terrena. Dificilmente a gente consegue conciliar para poder viver a vida completamente espiritual. Por isso, muitos abrem mão das bênçãos de Deus para viver aquilo que o mundo oferece. E Deus não consegue fazer você prosseguir. Você está dentro de uma igreja, dentro de um templo que foi consagrado a Deus. Você está bem perto de Jesus, bem próximo de Jesus. Pedro estava bem próximo de Jesus, mas mesmo assim afundou. Pedro estava vivendo um momento único, o sobrenatural de Deus, a única pessoa a andar sobre as águas. Mas mesmo assim ele afundou. E quando ele afundou? Quando ele deu ouvido às pessoas, aquilo que acontece ao seu redor. Quando ele começou a sentir o vento, quando ele começou a sentir as brisas, quando ele começou a sentir a força das águas, então ele começou a afundar. O inimigo quer que você dê ouvido para as pessoas que não têm compromisso com Deus, para as pessoas que não estão vivendo na verdade, para as pessoas que querem te ver você lá embaixo, para as pessoas que te puxam para trás, para as pessoas que te jogam para baixo, para as pessoas que se alegram em ver você sofrer. Mas Deus quer ver você viver a plenitude e o sobrenatural dele. Ainda que você está vivendo ainda um momento de dificuldade, de transtorno na tua vida, Deus projetou prosperidade na tua vida, na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, conjugal, emocional, em todas as áreas. Deus projetou vitória e conquista para você. Não abra mão disso. Não deixe o medo assumir um lugar de destaque na tua vida, mas se prepare. Se prepare para você avançar. Se prepare para você fazer algo por você mesmo. Qual o jovem adolescente que você já ouviu falar que ele é um investidor na bolsa de valores? Que ele compra ações na bolsa de valor? Que ele, quando ganha presente, ele pede até o presente em dinheiro. Pai, me dá um presente aí em dinheiro. Me dá 100 reais, se eu for me dar um presente, tá aí em dinheiro. Aí ele pega, vai lá, vê o valor, compra uma cota de ações lá, onde tiver, num preço que é possível comprar. Faz um investimento, coloca na caderneta da poupança. Qual jovem que se prepara para ser rico? Qual jovem que se prepara para ser próspero? Qual jovem que se prepara para a vida? Qual jovem que investe na vida? Qual? Ninguém. Raros, poucos se preparam, poucos aprendem a investir, poucos sabem o que querem, poucos sabem para onde estão indo, porque não se preparam. Mas e se preparassem? As bênçãos de Deus seriam derramadas sobre a vida deles de uma forma muito maior.
Quando Jesus multiplica os pães, lá existia um jovem prevenido que estava lá. Ele foi ver Jesus, mas ali ele estava carregando pães e peixes para seu sustento. E Jesus não fez cair pão nem peixe do céu. Ele falou para os discípulos: dê a eles o que comerem. Eles falaram: ah, não tem como. Ainda que tivesse dinheiro, não podia fazer isso. Não tínhamos condições de sustentar essa multidão. Aí ele pegou e falou para eles: só tem um rapaz aqui, um jovem, que tem 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Aí Jesus falou: isso é suficiente. Traga-me aqui. Jesus abençoa, multiplicou. Jesus quer multiplicar na sua vida todas as bênçãos que Ele já determinou sobre você. Mas se você não aprender verdadeiramente, de verdade mesmo, você não aprender a não se preparar, a se posicionar, as bênçãos não chegam até você. De nenhuma forma ela chega até você. Você tem que acreditar, você tem que tirar o medo da tua vida, você tem que saber o que você quer, você tem que lutar por aquilo que você quer, sem medo na tua vida, e principalmente colocando a tua vida nas mãos do Senhor e vivendo uma vida de fidelidade com Ele. Quem entendeu o que eu estou pregando? Levanta a mão e diga glória a Deus. É importante que você entenda, porque Deus quer derramar bênção na tua vida. Se você observou, no final do versículo, quando eles descem em Genezaré, eles descobriram que Jesus estava lá em Genezaré. E eles mandaram buscar todos os enfermos. Quantos enfermos? Todos os enfermos. E quando eles vieram, eles falaram para Jesus: mestre, não se preocupe com a gente. Somos muitos. Basta que permita que a gente possa tocar na orla da sua veste. E o texto ele diz que todos aqueles que tocou na veste de Jesus, na orla da sua veste, ele foi o quê? Curado. Quantos deles? Todos. As bênçãos do Senhor estão estendidas sobre todos. Mas talvez você tenha deixado o medo agir na tua vida. Talvez você tenha deixado o medo a tomar conta de você. Talvez você tenha deixado o medo falar mais alto do que todas as coisas na tua vida. Quem sabe, hoje é o dia de você mudar a sua história. Quem sabe hoje é o dia de você colocar em prática a tua fé, retirando o medo e reavivando a sua fé. Deixando o Espírito Santo tocar em você, fortalecer você, moldar você. Você precisa se preparar para receber aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Se você tem um sonho, se você sabe aonde você quer chegar, não deixe o medo impedir você. Quando o medo domina, a fé, ela vai embora. Minha filha perguntou para mim: pai, o senhor não tinha medo com esse monte de filho de um de nós passar fome, passar necessidade? Eu respondi: eu não sei o que é isso. Nunca pensei isso. Sempre pensei que eu ia vencer e que eu ia vencer. Nunca pensei o contrário. Sabia que eu ia vencer. Então Deus procura. Deus quer estar perto. Deus envia os seus anjos próximos daqueles que sabem onde quer chegar. Daqueles que tomam a decisão firme. Daqueles que têm um propósito definido, daqueles que reconhecem que dele vem toda a conquista, toda a vitória. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. Hoje é o momento
de você consertar com Deus. Hoje é o momento de você tirar o medo da tua vida e deixar o Espírito Santo dirigir você completamente. Coloque-se de pé no seu lugar. Permita que o Espírito Santo possa tocar você. Permita que o Espírito Santo possa tocar na sua vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Enquanto isso, eu quero que você medite. Depois eu vou orar por você. Oh Deus, vem nos abençoar nesta noite. Olha para as nossas vidas. Não permita que venhamos a afundar-se diante daquilo que o mundo prepara. E sempre estás comigo. Ele sempre está com você. Senhor,